Tá lá contando aquelas histórias maravilhosas. Nós somos médicos da alma, então a gente transforma. Bem-vindo ao vídeo de hoje, onde vamos revelar segredos que muitos suspeitavam, mas que Cláudia Raia só agora, aos 60 anos, decidiu admitir. Durante décadas, a atriz brilhou nos palcos e na televisão brasileira, mas por trás do glamour, da beleza impecável e do carisma inegável, existia uma vida repleta de polêmicas, escândalos e escolhas que chocaram fãs e críticos. Hoje, vamos falar sobre os relacionamentos turbulentos que marcaram sua trajetória, os desentendimentos com colegas de trabalho, as críticas implacáveis da mídia e as pressões cruéis para manter uma imagem perfeita que, segundo ela, quase destruíram seu equilíbrio emocional. Cláudia também se abriu sobre os procedimentos estéticos que sofreu e sobre a cobrança constante para parecer jovem e perfeita, algo que a sociedade e o meio artístico impõem às mulheres, mas que ela finalmente ousa questionar, mostrando uma faceta humana, vulnerável e, ao mesmo tempo, corajosa que poucos conheciam. Além disso, vamos revelar as tensões familiares, os conflitos com a filha e os bastidores que ninguém ousou comentar antes. Tudo isso temperado com declarações fortes e inéditas que mostram que nem tudo que brilhou era puro glamour. Ao longo do vídeo, você vai descobrir como Cláudia Raia enfrentou julgamentos, fofocas e críticas para construir seu legado artístico e pessoal, e como essas experiências moldaram a mulher que ela é hoje, autêntica, determinada e livre para admitir seus erros e conquistas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque sua inscrição é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos exclusivos e polêmicos sobre as personalidades que você mais gosta, além de ajudar o YouTube a entender que nosso conteúdo merece destaque. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, porque cada clique faz diferença e nos motiva a ir mais fundo nas histórias que ninguém contou. Quem puder apoiar o canal financeiramente, faça isso com um Super Thanks, mas se não puder, deixe nos comentários qual parte dessa história mais te surpreendeu, queremos saber sua opinião. Fique até o final, porque a última revelação de Cláudia Raia vai te impactar de uma forma que você jamais imaginou e mudar totalmente a percepção que tinha sobre essa lenda da televisão brasileira. Aos 60 anos, Cláudia Raia finalmente decidiu quebrar o silêncio e revelar detalhes íntimos de sua vida amorosa que por décadas alimentaram rumores e especulações na mídia e entre fãs. Conhecida por romances intensos e casamentos sempre expostos, a atriz admitiu que nem tudo foi como parecia na superfície, desmistificando a ideia de que sua vida pessoal se mantinha impecável por trás do brilho do palco e das câmeras. Entre declarações carregadas de sinceridade e momentos de vulnerabilidade, Cláudia revelou que enfrentou relações turbulentas, desentendimentos marcantes e desafios emocionais que nem sempre foram compreendidos pelo público. Ela contou que, muitas vezes, precisou lidar com julgamentos externos, fofocas e pressões da própria fama, que colocavam à prova sua estabilidade afetiva e sua confiança nos relacionamentos. A atriz também comentou sobre como a exposição constante de sua vida amorosa contribuiu para tornar algumas experiências ainda mais difíceis, com cada deslize ou término sendo amplificado e transformado em polêmica pública, enquanto ela tentava manter uma vida privada que, na verdade, era tudo menos perfeita. Cláudia Raia admitiu que sofreu com decepções, rupturas inesperadas e momentos de solidão, revelando que os bastidores de seus amores eram repletos de tensão e emoção crua, completamente diferente da imagem glamourosa que muitos acreditavam ver. Ao expor essas confissões, ela não só confirma aquilo que muitos já desconfiavam, como também desafia a narrativa construída ao longo de anos sobre sua vida amorosa, que por trás da aparência de sucesso, paixão e brilho, havia lutas internas, lágrimas silenciosas e decisões difíceis que moldaram sua trajetória pessoal e afetiva. É um relato direto e sem filtros, que mostra uma Cláudia Raia humana, vulnerável e corajosa o suficiente para admitir que nem sempre o amor foi um conto de fadas, mas sim um campo minado de emoções, polêmicas e escolhas complexas, provando que a fama e a beleza nem sempre protegem da realidade intensa e complicada dos relacionamentos. Cláudia Raia, apesar de ser admirada por sua carreira brilhante e sua presença marcante na televisão e no teatro, sempre foi alvo de olhares atentos e comentários ácidos sobre sua vida familiar, e as polêmicas envolvendo sua filha Sofia são um capítulo que poucos se atrevem a detalhar. Por anos, rumores sobre conflitos entre mãe e filha circularam na mídia, gerando especulações sobre desentendimentos, críticas públicas e tensões nos bastidores que ninguém confirmava oficialmente. A atriz, conhecida por sua personalidade forte e independente, enfrentou o desafio de equilibrar uma carreira intensa, marcada por ensaios, viagens e apresentações, com a maternidade, e nem sempre conseguiu conciliar esses mundos sem repercussões. Segundo fontes próximas e entrevistas raras,
Algumas declarações mal interpretadas e momentos de cobrança por parte da atriz foram transformados em narrativas sensacionalistas que alimentaram a ideia de uma relação conturbada, enquanto Cláudia buscava apenas orientar e proteger sua filha em um ambiente de exposição constante. Além disso, o julgamento público sobre como ela administrava sua vida familiar acrescentou mais pressão e críticas, especialmente quando suas escolhas profissionais pareciam competir com o tempo dedicado à filha. O que antes era apenas sussurros de bastidores tornou-se tema de debates nas redes sociais, com fãs e críticos opinando sobre cada gesto ou comentário, sem considerar o peso emocional de ser uma mãe pública e uma artista em ascensão. Cláudia, porém, decidiu romper o silêncio e expor a verdade, admitindo que nem tudo era perfeito e que conflitos existiam, mas que, muitas vezes, eram amplificados pela mídia e mal interpretados pelo público. Ao assumir suas falhas, suas decisões difíceis e os desafios de conciliar maternidade e carreira, ela oferece uma visão mais humana e autêntica de sua vida pessoal, mostrando que, por trás do glamour e das câmeras, existiam tensões reais e dilemas que qualquer mãe enfrentaria, ainda mais sob o escrutínio constante de fãs, jornalistas e redes sociais. Essa exposição polêmica de sua intimidade, longe de fragilizá-la, reforça a imagem de uma mulher corajosa, que não teme encarar as controvérsias familiares de frente e que, mesmo diante de julgamentos injustos, mantém o compromisso com sua filha e com sua própria autenticidade, provando que a vida pessoal de uma estrela nunca é tão perfeita quanto parece na tela ou nas fotos cuidadosamente produzidas para o público. Cláudia Raia sempre foi reconhecida como uma das artistas mais talentosas e versáteis do Brasil, mas nem tudo em sua carreira foi brilho e aplausos. Ao longo dos anos, a atriz se envolveu em diversas polêmicas que chamaram a atenção tanto da mídia quanto do público, muitas vezes colocando seu nome em debates intensos sobre postura profissional e rivalidades nos bastidores. Desde os tempos de teatro até as novelas mais icônicas, surgiram relatos de desentendimentos com colegas de elenco que, segundo fontes próximas, foram resultado de sua personalidade forte e de um perfeccionismo quase obsessivo. Em várias produções, houve boatos de tensões com diretores e atores, algumas vezes interpretadas como arrogância, outras como determinação em manter a qualidade de seu trabalho. Além disso, Cláudia enfrentou críticas sobre sua presença marcante nos palcos e telas, sendo acusada por críticos de se sobressair em excesso ou de tomar decisões que favoreciam seu protagonismo em detrimento de outros talentos. Esses episódios, que geraram manchetes e discussões nas redes sociais, acabaram criando uma imagem de artista polêmica, mas também de alguém que não tem medo de se posicionar e de defender seu espaço na indústria. Aos 60 anos, a própria Cláudia reconhece que algumas atitudes foram mal interpretadas pelo público e pela imprensa, mas afirma que nunca agiu por malícia, e sim buscando permanecer fiel ao seu talento, à sua autenticidade e à sua visão artística. Ela revela que, muitas vezes, os conflitos surgiam da tentativa de equilibrar exigência profissional com relacionamentos interpessoais delicados em ambientes altamente competitivos, onde qualquer gesto ou comentário pode ser amplificado. Essa postura, embora controversa, é parte de sua essência, uma mulher que não se esconde, que enfrenta críticas e julgamentos, e que mantém sua trajetória sem abrir mão de sua personalidade. Cláudia Raia transforma cada polêmica em aprendizado e prova que, mesmo em meio a atritos e interpretações equivocadas, sua prioridade sempre foi a excelência artística e a coerência consigo mesma, consolidando-se como uma figura respeitada e admirada, mas que jamais passou despercebida ou neutra na história da televisão e do teatro brasileiro. Sua carreira, marcada por conquistas e controvérsias, mostra que ser uma estrela exige coragem, determinação e, inevitavelmente, enfrentar momentos que dividem opiniões, e é justamente essa combinação de talento e personalidade que mantém Cláudia Raia relevante e lembrada mesmo décadas depois de sua estreia. Aos 60 anos, Cláudia Raia finalmente abriu o jogo sobre o que muitos sempre suspeitaram. Seu corpo escultural e sua aparência impecável não são apenas fruto de genética ou sorte, mas de um regime intenso de cuidados, procedimentos estéticos e disciplina quase militar. Durante décadas, a atriz foi considerada um ícone de beleza no Brasil, mas também alvo constante de críticas e especulações sobre como ela consegue manter a forma e se haveria algum segredo escondido por trás de sua imagem. Em declarações recentes, Cláudia admitiu que recorreu a procedimentos estéticos sem entrar em detalhes íntimos, mas deixando claro que intervenções como botox, preenchimentos e cuidados dermatológicos fazem parte de sua rotina e que não há vergonha em assumir que o corpo envelhece, mas que é possível retardar alguns efeitos da idade com esforço e dedicação. Além disso, ela revelou que mantém uma rotina rigorosa de exercícios, alimentação controlada e acompanhamento profissional, mostrando que a vida de glamour que muitos veem nas telas esconde,
na verdade, um trabalho diário e exigente. O que torna tudo ainda mais polêmico é que Cláudia não hesita em falar sobre os padrões de beleza do showbiz, que pressionam artistas a manter uma aparência jovem a qualquer custo, e como isso gera críticas severas quando se admite recorrer a procedimentos. Ao reconhecer publicamente que seu corpo é fruto de escolhas conscientes e investimentos em estética, ela quebra o mito da perfeição natural e expõe o lado mais humano e controverso da carreira artística. Seus fãs, admirados, encontram inspiração em sua disciplina, enquanto críticos argumentam sobre a pressão que a sociedade impõe às mulheres, especialmente as que envelhecem sob os holofotes. Cláudia Raia transforma, assim, sua própria experiência em uma declaração ousada. Envelhecer no mundo artístico não é para os fracos, é preciso coragem para assumir escolhas, enfrentar julgamentos e continuar sendo admirada, sem jamais esconder os métodos que mantêm sua imagem pública intacta e desejada. A polêmica se intensifica porque, ao admitir tudo isso, ela desafia tantos tabus sobre envelhecimento feminino quanto a ideia de que beleza e talento devem coexistir sem esforço ou intervenção, mostrando que, no mundo do entretenimento, cada curva, cada sorriso e cada detalhe físico podem ser tanto um triunfo quanto um escândalo. Ao longo de sua carreira, Cláudia Raia construiu não apenas uma trajetória artística impecável, mas também uma presença midiática que sempre chamou atenção, muitas vezes gerando polêmicas que alimentaram fofocas e debates acalorados entre fãs e críticos. Nas últimas décadas, sua postura firme e direta em entrevistas, programas de televisão e, mais recentemente, nas redes sociais, transformou qualquer declaração sua em assunto de manchetes. Com opiniões contundentes sobre sua carreira, colegas de profissão e até sobre questões sociais, Cláudia nunca se esquivou de se posicionar, o que por vezes causou controvérsia. Alguns chegaram a criticá-la por supostamente se mostrar excessivamente confiante ou por expor detalhes de sua vida pessoal de forma inesperada, enquanto outros a admiravam exatamente por sua coragem em falar sem filtros. Nas redes sociais, o impacto se tornou ainda maior. Suas postagens autênticas, que refletem sua personalidade intensa e sincera, nem sempre foram compreendidas da forma que ela desejava. Em vários momentos, declarações sobre moda, beleza, envelhecimento e comportamento humano geraram debates que ultrapassaram o limite das simples opiniões, transformando-se em discussões virais e manchetes polêmicas. Aos 60 anos, Cláudia Raia finalmente admite que algumas dessas falas foram mal interpretadas ou exageradas pela mídia, mas mantém firme a defesa de sua autenticidade e liberdade de expressão. Ela revela que não se arrepende de se posicionar, mesmo quando isso significa enfrentar críticas severas, ataques de haters ou distorções do que foi dito. A atriz sustenta que, para ela, o mais importante é permanecer verdadeira consigo mesma e com o público que acompanha sua carreira há décadas. Essa postura polêmica não apenas reforça sua imagem de mulher independente e forte, mas também evidencia um ponto crucial. Cláudia Raia não está disposta a se moldar às expectativas alheias, seja no mundo artístico, seja nas redes sociais, e isso continua gerando debates acirrados sobre limites da expressão, autenticidade e o papel das celebridades na sociedade. A verdade é que cada comentário ou gesto público seu se transforma em reflexão sobre liberdade, poder e responsabilidade, mostrando que, mesmo após 60 anos de vida, Cláudia Raia mantém a capacidade de surpreender, provocar e desafiar o senso comum, confirmando que a polêmica, muitas vezes, caminha lado a lado com a notoriedade, e que a autenticidade pode ser tão poderosa quanto controversa. Aos 60 anos, Cláudia Raia finalmente se abre sobre o que muitos só suspeitavam. Envelhecer sendo uma figura pública é um verdadeiro campo minado de pressões, julgamentos e expectativas irreais. Ela admite que, durante décadas, sentiu a obrigação de manter uma imagem impecável, sempre perfeita aos olhos do público, mas que essa busca incessante pelo ideal acabou gerando tensões internas e sacrifícios pessoais que quase ninguém conhecia. Hoje, ela se permite falar sobre os bastidores da fama, revelando que nem tudo que brilhou nos palcos e nas telas refletia sua realidade emocional. Houve momentos de solidão, críticas ferozes e cobranças implacáveis que a fizeram questionar seu próprio valor. Cláudia enfatiza que, com a maturidade, aprendeu a colocar a autenticidade em primeiro lugar, priorizando o autocuidado emocional, a liberdade de expressar suas opiniões sem medo de represálias e a coragem de mostrar suas imperfeições, algo raramente visto no mundo artístico. Suas reflexões são carregadas de polêmica porque desafiam a ideia de que a fama e a beleza eterna são sinônimos de felicidade, expondo que por trás do glamour existe uma mulher que enfrentou escândalos, desentendimentos e críticas constantes para manter seu lugar no cenário artístico. Ela também questiona abertamente o padrão de beleza imposto aos artistas,
revelando que as pressões para parecer sempre jovem e impecável são cruéis, e muitas vezes, injustas, e que a verdadeira liberdade só veio ao aceitar que envelhecer é parte da vida e que cada marca, cada ruga e cada experiência moldaram não apenas sua aparência, mas sua força e caráter. Cláudia Raia transforma essa narrativa pessoal em um manifesto sobre envelhecimento consciente, legado e autenticidade, mostrando que ser uma lenda da televisão e do teatro brasileiro não significa ter uma vida perfeita, mas sim ter coragem para enfrentar polêmicas, admitir vulnerabilidades e ensinar que a verdadeira grandeza vem de quem se mantém fiel a si mesmo, mesmo sob o olhar crítico de milhões de pessoas, inspirando uma geração a valorizar mais o ser do que a aparência e a compreender que o legado não é construído apenas com aplausos, mas com a coragem de viver de forma honesta e intensa. E chegamos ao final do vídeo, e fica claro que Cláudia Raia, aos 60 anos, finalmente nos mostrou que por trás do glamour e dos aplausos existe uma mulher que enfrentou críticas, julgamentos e pressões inimagináveis. Suas revelações sobre relacionamentos conturbados, conflitos familiares, desafios profissionais e a busca por uma imagem perfeita nos lembram que a vida de uma estrela nem sempre é como parece. O que antes era apenas suspeita, agora é confirmado. Cláudia sempre teve que equilibrar seu talento e dedicação com escolhas difíceis e momentos de vulnerabilidade que poucos conheciam. Hoje, ela inspira não apenas pelo seu legado artístico, mas também pela coragem de mostrar sua autenticidade, valorizar o autocuidado emocional e desafiar os padrões impostos pela sociedade e pelo meio artístico. Essa história nos ensina que envelhecer com dignidade e continuar brilhando exige força, verdade e coragem, e que o legado de uma pessoa não se mede apenas pelo sucesso, mas pela honestidade e pela forma como enfrentou os desafios que surgiram ao longo do caminho. Cláudia Raia é, sem dúvida, um exemplo de resiliência, autenticidade e poder feminino, e suas confissões nos deixam mais próximos da mulher real por trás da lenda.